As pessoas que são da direita na política, eles são da direita por quê? Porque eles são cristãos, porque eles são criacionistas. Eles acreditam que foi Deus que criou tudo, né? E por isso eles acreditam, quem acredita na Bíblia, quem acredita em Deus, acredita em toda a Bíblia, né? Então, eles acreditam que foi Deus que criou o céu, a terra, começar pelo céu, depois a terra, e tudo o que existe. Então, acreditando nisso também, ele tem fé e ele segue os princípios de Deus, ele não quer deixar de lado. Então, ele é conservador. Por isso, essas características vão se ajuntando num grupo só que forma o pensamento da direita. E aí, essas pessoas elas não querem modificar as coisas, não querem modificar tudo, porque as coisas de Deus, a palavra de Deus não modifica. Deus criou tudo pela sua palavra, pelo seu espírito de criação, e as suas coisas não modifica nunca. Então, ele quer conservar, ele quer manter o máximo daquilo que é bom, daquilo que Deus criou e viu que é bom e deixou para a humanidade, né, seguir. Então, quem quer modificar todas as coisas são os evolucionistas, são aquelas pessoas que acreditam que a vida surgiu na água, de uma molécula, de um aglomerado, né, de uma solução ali, que formou coacervado, depois formou os primeiros indivíduos, seres vivos, que foram se transformando em outros, um ser foi se transformando em outro, até povoar toda a Terra de seres vivos, que são os que a gente existe, né, que temos até hoje. E eles acreditam que ainda continua modificando na metamorfose ambulante, onde muitos seres que não existem hoje passarão a existir, outros que existem hoje se modificarão. Então são essas pessoas que acreditam que pode mudar tudo, que a gente pode mudar tudo, que o ser humano pode mudar as coisas, que a gente tem essa liberdade de fazer isso. E aí modifica tudo, inclusive nas leis, inclusive em todos os setores. Então, uma pessoa que é da esquerda, uma pessoa, ele é mais propício a ser socialista, a formar um comunismo, a comunizar as coisas, a fazer tudo junto com outras pessoas, porque eles querem fazer tudo junto para fazer uma coisa só, para ir diminuindo a variedade que Deus deixou e vão monopolizando todas as coisas. As leis que são variantes, que existem muitas leis, eles vão transformando em só uma lei, em poucas leis, depois em só duas, só uma, até ter uma única lei, que é a única lei que vai valer. E aí exterminando todas as outras, né? É sempre assim em todos os setores. Então caminha para isso. Se tiver várias religiões, eles querem transformar em menos religiões, até se transformar numa única, né? Para comunizar, para todo mundo seguir aquela. As propriedades, que tem muitos proprietários, tem muitos donos, que é do setor privado, eles querem transformar em uma única propriedade que é de todo mundo, que é a única, né? No comunismo, onde vai ser apenas do Estado, do governo. E o esquerdista, o socialista, ele quer seguir, quer modificar as coisas e quer que os outros também modifiquem e passem a fazer as coisas igual a ele. Então ele quer colher, ele quer ajuntar. E Deus disse: espalhai por toda a terra e povoai, né? E levai sua cultura por toda a terra, para que a gente vá cultivando, para que se forme uma variedade, diversas nações, porque é delas que Deus vai tirar o seu povo, das nações. Deus não quer ver o povo aglomerado num só ponto, como fizeram em volta da Torre de Babel, num só país, num só império, numa vida comunista. Ele quer que as pessoas propaguem pela terra, para que assim elas produzam muitas oportunidades, muitas culturas, uma variedade de produção cada vez maior, para que, mesmo que algumas coisas não prestem, mas vai ter coisas que prestam ali para Deus na hora da colheita. E aí o socialista, o comunista, ele quer já juntar todo mundo num feixe só, né? Mas Deus, na parábola lá do agricultor, os agricultores perguntaram, os trabalhadores, para o fazendeiro: a gente colhe agora, a gente arranca o joio que nasceu, que está junto com o trigo? Ou como é que a gente faz? Porque
a gente plantou apenas a semente boa, o trigo, mas o inimigo veio à noite e plantou também o joio. E agora cresceu e está sufocando o trigo. O que a gente faz? A gente arranca, aí o mestre, o fazendeiro falou, não, primeiro, quando vier o tempo da colheita, a gente vai deixar agora crescer tudo junto. E quando vier o tempo da colheita, primeiro vai ser ajuntado o joio, a semente ruim, em feixe para ser lançado ao fogo e queimado. Só depois é que vamos colher o trigo. Então, é dessa forma. Por isso que muitas pessoas querem se juntar num grupo só, formando feixe, né, se definindo em grupos. Por quê? Porque eles estão indo contra o que Deus pediu. Mas Deus pediu para a gente conviver, mesmo com diferença, mas conviver. E não modificar. Não é para modificar e todo mundo seguir uma lei só. É para o joio seguir junto com o trigo, mas junto até o dia da colheita. É isso que Deus pediu. Então a gente tem que conviver em sociedade, mas dar oportunidade para ter um lado e ter o outro. Não querer fazer uma coisa só, um comunismo, um jeito só de viver, uma só lei, uma só religião, uma só moeda e um só país. Nenhuma só cultura, né? Mas essas pessoas, elas querem modificar as coisas, elas querem... Deus deixou já o seu modelo para tudo, um modelo de família. Essas pessoas, o socialista, o esquerdista, ele tem uma tendência maior, uma predisposição maior a aceitar as mudanças. Se vier uma mudança de uma lei, dizendo que agora as famílias não são mais do jeito que Deus deixou, formada por 3 pessoas, a mãe, o pai e os filhos. Agora pode formar famílias diferentes, porque o mundo mudou, as pessoas podem mudar, porque agora pode ser 2 homens e 2 mulheres, casar de 10 pessoas de uma vez, num casamento só. Ou pode vir coisas desse tipo. E aí as pessoas são mais dispostas a aceitar essas mudanças. Por quê? Porque eles aceitam modificações. Por quê? Porque eles são evolucionistas. E eles acreditam, como alguns sociólogos acreditam, né, que o homem não é um ser natural, né? Como Deus criou, criado, é natural. Mas eles não acreditam, eles acreditam que o homem é um ser social. E se a sociedade muda, né, para alguns sociólogos, eles pensam assim, se a sociedade muda, o homem pode mudar. O homem tem que mudar para acompanhar, porque agora é tendência, porque mudou, porque o jeito de namorar é assim, porque o jeito de viver é assim, porque as coisas modificaram. E aí modifica tudo, inclusive... vão chegar num ponto em que eles dizem, agora o homem modificou e agora o homem precisa de uma religião diferente. E nessa Bíblia ali, de Deus, antiga, está falando para a gente seguir daquele jeito. A gente não se encaixa mais no homem atual. Então a gente tem que criar uma nova Bíblia, nova palavra, para esse novo homem que surgiu agora na sociedade, né, através da modificação. Tem sociólogo que pensa isso. Então, modificando as coisas que Deus disse que não é para modificar. Porque se modificar, modifica a cultura, modifica tudo, o jeito de viver, interfere nos resultados em toda a sociedade, em toda a cadeia produtiva, em tudo, em todas as relações humanas, vai haver ali o efeito, o impacto dessa mudança, quando a gente muda a cultura, o jeito de viver. E aí eles reagem, eles argumentam que são extremistas, que as pessoas de direita são extremistas, né, que a direita é extremista. Por quê? Porque eles dizem que a gente não aceita as mudanças. Aquela mudança que é boa, a gente aceita, até que a gente não acompanha as tecnologias, a gente não corre atrás de progredir, de evoluir não, mas de progredir a gente busca por avançar. Então, a gente quer as melhoras sem jogar fora aquilo que é bom que nos trouxe até aqui. Não é preciso. Se para absorver, adquirir coisas novas, a gente tiver que jogar o que é bom fora, a gente o que está fazendo? Então é melhor ficar com o que a gente já tem. E se a gente vê que muitas dessas coisas que estão vindo novas são descartáveis, já é previsível que são descartáveis, por que a gente vai absorver e adquirir coisas descartáveis, né? Se a gente já tem vários meios e técnicas eficientes, né? Então a gente não modifica fácil assim. Então quando a gente fala da palavra de Deus, dos princípios de Deus, a gente não está dizendo... Quando a gente fala que não vai modificar, é a gente que não vai modificar. Quem quiser modificar, que modifique, né, na sua própria vida, na sua postura, no seu conviver. Porque ali ele está pregando, através do seu comportamento, ele está pregando o que ele é, ele está se definindo de que lado ele está. Se ele está obedecendo a Deus, acreditando em Deus, temendo a Deus ou não. E aí é cada um. Falar que aquilo é errado, a gente vai falar porque Deus deixou para a gente falar.
Mas não é a gente que vai resolver, a gente não está julgando, a gente está dizendo o que essas pessoas já sabem. Elas já sabem que aquilo é errado. Elas querem apenas que a gente também passe a fazer igual elas, né? Querem forçar a gente a seguir igual elas, modificando tudo, né? E querendo tornar o mundo num comunismo, né? Numa coisa só, monopolizando as coisas que Deus deixou. Então a gente não modifica os princípios de Deus, né? É a gente que não modifica. Mas se eles quiserem modificar, a gente está pregando e a Bíblia, a palavra de Deus, ficou para ser pregada para dar as instruções e dizer que se fizer desse jeito vai chegar naquele resultado, se fizer desse outro jeito aqui, pelo caminho largo, vai chegar num resultado ruim depois. Então, a gente está apenas fazendo o que Deus deixou para a gente fazer. A gente diz para não fazer, porque a gente é coerente, e a gente também não faz, né? Mas a gente não vai obrigar. Quem vai resolver a sua pendência, o seu problema com Deus é cada um, é cada pessoa, né? A gente não e a gente está toda mais vezes falando com Deus e se orientando por Deus, com Deus, para não errar, porque a gente sabe que a gente é falho. Não é que a gente é melhor do que os outros, é porque a gente sabe que quanto maior for a frequência com que a gente estiver falando e ao lado de Deus buscando orientação, mais a gente vai ter chance de acertar, né? De não errar, de não fazer coisas que prejudiquem a nossa vida ou a vida do próximo, ou que desagrade a Deus. É isso. A gente está apenas seguindo no caminho que a gente acredita. Eles que acreditam na mudança, no evolucionismo, mais nessa coisa de que o mundo mude, a gente precisa mudar, que eles continuem mudando, mas isso não vai ser para sempre, porque vai vir o dia da separação, do julgamento, do joio do trigo, e as pessoas não vão poder mais modificar, né? E aí sim, vai vir uma lei só, vai vir uma ditadura, que é a ditadura do Criador, mas ela está presente no coração de cada ser humano. Essa ditadura não precisa, é uma lei que não precisa mais ninguém estar falando e mostrando que ela existe, porque todo mundo já sabe que ela existe, todo mundo segue. Quem não seguir, abraçará a morte. Então, quem é criacionista acredita nisso, e é por isso. É por ser criacionista, é por ser cristão, que a gente segue do lado da direita. E as leis que a gente busca é sempre orientada por elas. Sempre quando vamos criar uma lei, a gente primeiro se orienta. Será que essa lei aqui não vai desobedecer, não vai desandar, desviar da vontade de Deus? E aí se baseia nas leis do Criador. Por isso que a gente é desse lado de direita, porque nós estamos do lado das leis que se orienta pelos princípios do Criador.